Olá, meu nome é Vânia Vandenbroek e convido você a conhecer hoje o calendário de vacinação das crianças preconizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2023. É bom a gente lembrar que nós temos aí diferentes vacinas que são disponibilizadas na rede pública de saúde para a faixa etária das crianças. E nós temos inclusive vacinas que devem ser oferecidas nas primeiras horas de vida, a exemplo da vacina BCG e hepatite B. Daí a recomendação inclusive de realizar doses da vacina ainda na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida. É importante a gente lembrar, né, que temos aí uma limitação de peso. A gente só vai realizar a vacina BCG para crianças que tiverem o peso a partir de 2 quilos, né, sendo contraindicada para crianças com menos de 2 quilos. Então, ao nascimento, 2 vacinas, BCG e hepatite B. Aos 2, 4 e 6 meses, nós temos aí vacinas multidoses que devem ser ofertadas para as crianças. As vacinas pentavalente e poliomielite oral, elas devem ser ofertadas aí aos 2, 4 e 6 meses e tem no seu esquema básico aí a recomendação de a gente realizar 3 doses. Já as vacinas pneumocócica 10 valente e rotavírus, o esquema básico é de 2 doses, devendo ser realizadas, né, aos 2 meses e 4 meses de idade. Em relação ao rotavírus, a gente ainda chama a atenção em relação à limitação de idade para a gente iniciar esse esquema de vacinação, sendo ele o limite de até, 3 meses e 15 dias. Ou seja, se a criança chegar na unidade de saúde com 3 meses e 16 dias e ainda não iniciou o esquema com a rotavírus, a gente não pode mais recomendar esta vacina para a criança, devido aí a gente elevar o risco, né, da possibilidade de ter um evento, né, relacionado à vacinação. Quero chamar a atenção que as vacinas elas são muito seguras e eficazes e essas possibilidades de eventos elas são raras. Mas se a gente tem um risco aumentado quando a gente realiza aí a vacina rotavírus fora da faixa etária, então ela tem essa contraindicação aí em relação à idade. Se a gente não iniciou na idade preconizada, a gente não mais vai iniciar esse esquema, né, com a vacina rotavírus. Aos 4 meses, então, a gente tem a recomendação de realizar as segundas doses de todas as vacinas realizadas aos 2 meses de idade. E aos 6 meses, a gente tem a recomendação de realizar as terceiras doses das vacinas pentavalente e poliomielite inativada. Aos 3 e 5 meses, a gente tem a recomendação de realizar as doses das vacinas contra a meningite. Normalmente, na rede pública, a gente tem a vacina meningite C disponível para essa faixa etária. Temporariamente, o Ministério da Saúde está liberando a vacina ACWY para este público, né, aos 3 e 5 meses de idade. Aos 9 meses, nós temos a recomendação de realizar a vacina contra a febre amarela. E aos 12 meses de idade, nós temos a recomendação de realizar as doses de reforço da meningite e pneumocócica 10, além de realizar a primeira dose da vacina tríplice viral. Com 1 ano e 3 meses, a gente tem a recomendação de realizar algumas doses de reforço. A exemplo da DTP, que é o reforço da pentavalente. Inclusive, se por algum motivo a gente não tiver na unidade a vacina DTP disponível, o Ministério da Saúde recomenda, né, que esse reforço seja substituído pela vacina pentavalente. É também importante a gente realizar o reforço contra a poliomielite e a gente ainda em 2023 está realizando o reforço com a poliomielite oral, né, com esta idade, com 1 ano e 3 meses, para aquelas crianças que já estão com o esquema completo, né, com as 3 doses da polio inativada, a gente tem a recomendação então de realizar a dose de reforço com a polio oral. Primeiro reforço então com 1 ano e 3 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Com 1 ano e 3 meses também, a gente tem a recomendação de realizar a vacina tetraviral. Tetra, né, como o próprio nome sugere, ela protege contra 4 diferentes tipos de doenças. São elas a sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E se a gente não tiver a vacina tetraviral disponível na rede pública, a gente pode ofertar a vacina tríplice viral mais a vacina monovalente da varicela. As duas podem ser aplicadas no mesmo dia, é claro que em sítios de aplicação diferentes, mas se a gente não fizer no mesmo dia, a gente precisa aguardar aí um intervalo de 30 dias entre elas, por tratar-se de vacinas de vírus vivo atenuado por via parenteral. É importante a gente lembrar também que a gente tem uma dose de vacina que é recomendada como dose única, que é a vacina hepatite A, que hoje ela está sendo recomendada para esta idade de 1 ano e 3 meses de idade. Se por algum motivo não for feita com essa idade, né, até menores de 5 anos poderão ter acesso a essa vacina na nossa rede pública de saúde. Aos 4 anos, então, a gente tem a recomendação de realizar o segundo reforço da DTP, o segundo reforço da polio, também, né, a segunda dose aí da febre amarela, que a gente fez lá, a primeira dose aos 9 meses, a segunda dose aqui, e também a segunda dose da varicela. Primeira dose, né, recomendada a 1 ano e 3 meses, segunda aos 4 anos de idade. Vamos falar nos próximos slides, né, mais detalhadamente sobre cada uma dessas vacinas. A vacina BCG, que a gente já pode realizar aí ao nascimento, considerando apenas o peso mínimo de 2 quilos, ela protege contra as formas graves de tuberculose meníngea e miliar, né? Tem na sua composição, né, bactéria viva atenuada,
A vacina hepatite B, que também a gente tem a recomendação de realizar desde o nascimento. A gente tem na sua composição o antígeno recombinante de superfície do vírus purificado da hepatite B. A poliomielite inativada, como o próprio nome já diz, ela tem na sua composição vírus inativado. O esquema de 3 doses, né, devendo ser realizado aí com intervalo recomendado de 60 dias entre uma dose e outra. E se houver necessidade de antecipar, respeitar aí o intervalo mínimo de 30 dias entre essas doses. Os reforços com a vacina da poliomielite a gente vai realizar agora com a vacina polio-oral, né? E teremos novidades para 2024, mas atualizaremos vocês aqui neste canal. A vacina poliomielite oral ela ainda está sendo utilizada, né, como dose de reforço aos 15 meses e 4 anos, para quem já tem, né, o esquema básico completo da vacina das 3 doses da poliomielite. Também é uma vacina de vírus vivo, né, atenuado. É importante lembrar que a outra é de vírus inativado. E a polio-oral é a vacina de vírus vivo atenuado. A vacina rotavírus humano, ela previne aí contra diarreia, né, por rotavírus. É também composta por vírus vivo atenuado, o esquema básico dela é de 2 doses. Falamos aí da recomendação, né, do limite de idade para iniciar o esquema. Se a gente não iniciar aí essa primeira dose de rotavírus até 3 meses e 15 dias, a gente perde a oportunidade de ofertar essa vacina para esta criança. É importante a gente lembrar que também tem um limite para realizar a segunda dose, sendo esse limite a idade de 7 meses e 29 dias. A vacina pentavalente, ela previne contra difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza B e hepatite B. Tem na sua composição toxoides difterico e tetânico purificados, né? E bactéria da coqueluche inativada. Por isso que ela tem, né, o nome de tríplice bacteriana. Além disso, ela também possui na sua composição oligosacarídeos conjugados do hemófilos influenza B e também antígeno de superfície da hepatite B. O esquema básico é de 3 doses. Os reforços a gente tem a recomendação de utilizar somente a tríplice bacteriana para fazer as doses de reforço, que a gente deve realizar aos 15 meses e aos 4 anos de idade, né, com esses reforços. Mas se a gente não tiver a DTP, a gente pode substituir pela pentavalente. Voltando então para falar aqui da pentavalente ainda, é importante a gente lembrar que o intervalo recomendado entre essas doses do esquema básico é de 60 dias entre elas e o esquema mínimo de 30 dias, né, entre uma dose e outra. A pneumocócica 10 valente, ela previne contra pneumonias, meningites, otites, sinusites, né, provocadas aí por sorotipos que compõem a vacina. A vacina é composta por 10 sorotipos de pneumococos diferentes. É uma vacina, né, composta aí por polissacarídeo capsular. O esquema básico é de 2 doses, tendo a recomendação de realizar a dose de reforço a partir de 12 meses de idade. É importante a gente lembrar que o intervalo, né, entre as doses é de 60 dias, com o mínimo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose, mas o mínimo aí entre a última dose do esquema básico para a dose de reforço é de 60 dias. A gente faz essas ressalvas porque a gente encontra, né, na rotina muitas crianças com esquema de vacinação desatualizado e a gente precisa atualizar o mais precocemente possível. A vacina contra a meningite do tipo C, ela tem na sua composição polissacarídeos capsulares purificados de Neisseria meningitides do sorogrupo C. O esquema básico é de 2 doses, também tendo a recomendação de realizar o reforço a partir de 12 meses de idade. E da mesma forma que a pneumocócica 10, o intervalo, né, entre as doses é de 60 dias, o intervalo mínimo para 30 dias, mas entre a última dose e a dose de reforço, considerar o intervalo mínimo de 60 dias. Se a criança não fez a pneumocócica ou a vacina meningite antes de 1 ano de idade, ela perde esse esquema básico de 2 doses inicial e só vai fazer então uma única dose a partir de 1 ano de idade. A vacina febre amarela, ela tem na sua composição vírus vivo atenuado da febre amarela, né? A gente tem a recomendação de realizar a primeira dose aos 9 meses e realizar uma dose de reforço aos 4 anos de idade. Se a gente perder a oportunidade, a criança chegou, imagine, com 4 anos na unidade de saúde, sem nenhuma dose de febre amarela, a gente vai fazer a primeira dose e a segunda dose a gente já pode atrasar, né, com um intervalo mínimo aí de 30 dias entre a primeira e a segunda dose. Agora uma dica aqui para vocês e uma informação importante. Se a criança chegar com 5 anos de idade na unidade básica de saúde e ainda não fez nenhuma dose da vacina de febre amarela, pessoal, a partir de 5 anos, o esquema da febre amarela é de dose única. É importante a gente lembrar, tá? Se a primeira dose ela foi realizada antes de 5 anos de idade, a gente tem a recomendação de fazer uma dose de reforço. O ideal, né, é que a gente já faça essa dose de reforço a partir de 4 anos, considerando um intervalo mínimo de 30 dias entre essa primeira e essa dose de reforço. Mas se a criança chegar e a gente já fizer essa dose a partir de 5 anos de idade, o esquema vai ser de dose única.
Não temos recomendação de realizar dose de reforço para vacina de febre amarela, cujo esquema foi iniciado a partir de 5 anos de idade. A vacina tríplice viral é uma vacina que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. É uma vacina de vírus atenuado. O seu esquema básico é de 2 doses. A primeira dose é recomendada aos 12 meses e a segunda dose com 15 meses de idade. O intervalo mínimo entre essas doses é de 30 dias. A vacina tetraviral, que na verdade ela é a vacina tríplice mais a varicela, né? É uma vacina que protege contra 4 diferentes tipos de doenças, né? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela. É uma vacina de vírus vivo atenuado. E se a gente não tivesse a tetraviral disponível aí na rede pública, a gente pode substituir pela tríplice viral e varicela, né? A gente pode aplicar as duas vacinas no mesmo dia sem nenhum problema. E claro que em sítios de aplicação diferentes, mas a gente precisa também considerar, se a gente não puder fazer no mesmo dia, o intervalo de 30 dias entre essas doses, por tratar-se de vacina de vírus vivo atenuado por via parenteral. A vacina hepatite A é uma vacina que previne contra a hepatite A. Na sua composição, a gente tem vírus inativado, né, da hepatite A e o esquema de dose única, que deve ser ofertado a partir dos 15 meses até os menores de 5 anos. Falamos já um pouquinho, né, da tríplice bacteriana, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. Essa vacina ela deve ser realizada como dose de reforço para quem já tem as 3 doses da pentavalente. Né, e o primeiro reforço a gente já deve ofertar aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Considerar, pessoal, que o primeiro reforço, né, a gente precisa, o recomendado mesmo, né, observe que o primeiro reforço a gente deve fazer com 9 meses após a terceira dose. Mas se por algum motivo a gente atrasou essa terceira dose, o intervalo mínimo aí para fazer a dose de reforço é de 6 meses em relação à terceira dose do esquema básico da pentavalente. Em relação ainda ao segundo reforço, o ideal também é que o respeite, né, o intervalo, né, de 1 ano e 3 meses até 4 anos de idade. Mas, se por algum motivo atrasou essa dose de reforço, eu tenho que considerar sempre o intervalo mínimo de 6 meses em relação a esse primeiro reforço. Essa vacina ela tem uma limitação de idade, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir de 7 anos, eu já devo usar a vacina dupla adulto, né, que protege aí contra difteria e tétano. Ela tem na sua composição os toxoides difterico e tetânico purificados. O esquema básico é de 3 doses e eu devo realizar uma dose de reforço a cada 10 anos. Eu devo realizar essa vacina a partir de 7 anos de idade, considerando, claro, sempre, né, o histórico vacinal. Vacina contra HPV, ela vai prevenir aí contra esses sorogrupos do HPV. Tem no seu esquema básico, né, 2 doses no seu esquema básico. O intervalo aí recomendado é de 6 meses entre essas doses. A vacina pneumo 23, ela deve, né, ser ofertada para a população indígena a partir de 5 anos de idade. O seu esquema é de 2 doses, sendo a segunda recomendada aí a gente realizar a segunda dose 5 anos após a primeira dose. Eu posso antecipar, né, esse intervalo para o mínimo de 3 anos. E a vacina varicela zoster, né, que protege aí contra a varicela, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Né? A gente tem, então, a primeira dose recomendada com 1 ano e 3 meses e a dose que a gente vai fazer lá, como a segunda dose do esquema de varicela, nós iremos ofertar aos 4 anos de idade. E para facilitar, estou deixando para vocês esse quadro resumo do calendário de vacinação das crianças menores de 5 anos. Agradecemos por terem assistido até aqui e convido vocês para assistir o nosso próximo vídeo que falará sobre o calendário de vacinação dos adolescentes. Não percam, a gente se vê lá!